Bom dia, Ana Laura Botinha! Saudade de você, Ana Laura, que não me dá bola de jeito nenhum, que não fala comigo, que absurdo! Ô moçada, então, segundo a minha ordem aqui, a primeira a apresentar é a Maria Eduarda. Cadê? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu no mundo? Ixi, gente, mudou tudo aqui. Cadê? Trabalho, projeto, temas do século XX. Do século XX. Deixa eu ver se é isso mesmo. Maria Eduarda fala, sou eu não. Habilitar conteúdo. É o Gabriel. É verdade, eu mudei. É o Gabriel Gürkin, né? Que é a Revolução Chinesa, né? Eu não Bom dia, mudei aqui, Edmar. não. Bom dia, Gabriel. É, O senhor vai compartilhar a tela aí? É porque eu estou no celular. Aí eu acho que eu só falando ficaria um pouco melhor, né? Você Ou mandou para mim a apresentação? mandei. Então, deixa eu baixar aqui rapidinho, compartilho para o senhor ficar mais à vontade. O senhor já pega uma aguinha lá, pega um suquinho, pega um café. Já Aliás, o tomei meu meu café. cafezão aqui. Aí Boa. tá tudo planejado. Tá, a Beatriz pediu para eu baixar o dela aqui também. Beleza, Beatriz. Vou baixar para você. Um minutinho. Vem aqui, meu filho. Terceira série. UF, grandes temas do século XX. Parará, de todos os envios. Ô Raquel, a sua mãe, eu fiquei encantado pela sua mãe, voz assertiva. Ela podia ser professora. Ela trabalha com o quê, sua mãe? Tá. Eu só vou baixar por enquanto depois eu baixo o restante. Baixei aqui do Gabriel. Mentira, sério que a sua mãe é locutora mesmo? Mentira, Raquel. Para com isso. É sério, Edmar. É, É ela que fala aquelas promoções de supermercado, sabe? Tipo assim, peito de frango, nas reais. É ela que fala. mas onde que ela. Ah, não sei, mas ela Mentira! fala um tanto de lugar. Gente do céu! Como é que sua mãe chama Flávio o quê? Gente do céu, como é que deve ser. Ah, por isso, Flávio Abreu. Ah, será que eu dou uma bugada? Não vou bugar agora, não, que o Gabriel vai apresentar. Gente, por isso. Falei assim, é uma que voz boa de ouvir. E aí, enfim. Ô, Gabriel, vou compartilhar a tela aqui. Eu, na Tranquilo. verdade, Raquel, o que acontece? Eu trabalhei em rádio bem pouco tempo, bem pouquinho. Eu trabalhei em três rádios, mas eu não fiz curso de locução. Aliás, eu quero para tirar alguns vícios de linguagem, para, enfim, melhorar a minha entonação, cuidar melhor da minha voz. Enfim, eu quero fazer isso assim que a pandemia acabar. Quer dizer, eu já fiz 387 promessas assim que a pandemia acabar. Não sei se será possível, mas a locução é uma prioridade. Eu quero melhorar muito a minha forma de comunicação. Bem, então vou compartilhar aqui. Esse é o Gabriel Gürkin. Aí, Edmar, tipo assim, eu tentei condensar ao máximo os slides para galera, se alguém quiser printar e tal. Aí eu complemento as informações à medida que eu for falando.
Beleza, eu vou colocar também todos os slides, as apresentações, eu vou colocar numa pastinha especial, porque esses temas são muito importantes. Aliás, pessoal, é importante que vocês tenham aí os seus cadernos, enfim, o seu material de estudo, porque esses temas geralmente são temas que caem muito no Enem e nos vestibulares, tá? Então, a gente vai dialogando aqui, vai trabalhando junto. Manda bala, Gabriel. Beleza. Bom, gente, o meu tema é Revolução Chinesa. Eu separei em 3 momentos. Na verdade, o Edmar separou 4 tópicos para eu discutir. 2 eu coloquei em um só. Eu abordei o processo revolucionário junto com as mudanças políticas, que eu acho que ficou mais interessante. E aí depois eu falei sobre as consequências da Revolução e sobre a China atual. Vamos começar, né? Pode passar, Edmar, por favor. Então, tópico número 1, processo revolucionário. Gente, a Revolução Comunista aconteceu em 1949, mas, na verdade, foi uma coletânea, foi um processo, né, que começou desde o início do século, momento no qual a China era governada por um regime monárquico, a dinastia Qing. E aí, o primeiro grande acontecimento dessa sequência de fatos que a gente vai abordar foi a Revolução Xinhai. A Revolução Xinhai aconteceu em 1911 e, a título de curiosidade, Xinhai significa 48, que por sua vez significa 1911, de acordo com o calendário chinês, lá, o ciclo sexagesimal. Também é chamado de Primeira Revolução Chinesa e foi um dos marcos iniciais da abdicação do Pu Yi, que era o imperador, né, da época, e ela foi motivada principalmente por causa da corrupção da dinastia Qing e da insatisfação dos chineses em relação à falta de desenvolvimento da China, que naquela época os países estavam emergindo socialmente e a China estava ficando para trás. Essa revolução foi encabeçada pela Aliança Revolucionária Chinesa e ele deu origem a um governo provisório. E esses períodos de instabilidade são propícios para o surgimento de movimentos sociais, a origem de partidos. Então foi nesse momento que surgiram os movimentos nacionalistas e alguns movimentos até separatistas. Aí eu coloquei que eles foram combatidos pelo Kuomintang. O Kuomintang é o Partido Nacionalista Chinês. Pode passar, Edmar, por favor. Edmar? Já foi. Demora um pouquinho. Foi. E aí, esse momento, como eu falei, de instabilidade é interessante para o surgimento dos partidos, né, de movimentos sociais. Então, mostrei para vocês o surgimento do Partido Comunista Chinês. Porque enquanto os nacionalistas lideravam o combate contra a fragmentação territorial, o momento foi propício para o surgimento do comunismo na China. Teve grande influência da Revolução Russa de 1917, o que resultou depois na formação do PCC. Gente, PCC não é primeiro comando da capital, não, tá? Partido Comunista Chinês, porque é meio grande e aí, né, fica mais didático escrever assim. Aí eu coloquei aí do lado esquerdo a foto do Mao Tse Tung, que vai ser muito importante para a gente entender o processo. Ele foi um dos principais líderes. Entretanto, no dia em que o PCC foi criado, tinham 57 indivíduos e todos eles são considerados fundadores. O Mao Tse Tung é um deles, só que ele foi muito importante para a Revolução Chinesa em si. Beleza. Depois que o PCC foi instituído, ele tratou de estabelecer relações com o Kuomintang. E, a princípio, elas foram amistosas. Esse, a princípio, é muito importante porque depois essas relações vão se desgastar um pouco. Mas o Kuomintang só aceitou estabelecer essas relações com o PCC desde que eles se submetessem ao poder do Sun Yat-sen, que na época foi o primeiro governador
provisório da China e foi o primeiro líder da Kuomintang. Pode passar, Edmar, por favor. E aí, beleza, gente. Essa relação se desgasta a posteriori e vai dar início à Guerra Civil. Ela se desgasta principalmente depois da morte do Sun Yat-sen. Ele teve um adenocarcinoma, que é tipo um câncer que dá no tecido epitelial glandular. E aí essa guerra civil se dá nessa troca de governo, porque quem assume em 1925 é o Chiang Kai-shek. Ele também é chamado de Generalíssimo Chiang. Ele é bem autoritário e tal. Ele inclusive tenta expurgar os comunistas, né? Porque o crescimento do número de adeptos do comunismo, de adeptos ao comunismo, incomodava ele. E aí, na tentativa de expurgar os comunistas, ele ordenou uma intensa perseguição aos comunistas, ele mobilizou tropas e tal, eles foram extremamente perseguidos, duramente perseguidos. E isso deu início a um grande movimento chamado a Grande Marcha. Durou 1 ano, ela foi liderada pelo Mao Tse-tung, porque após o início desse expurgo, os comunistas que já estavam desenvolvendo grande apoio popular no campo, né, com os camponeses, eles procuraram sair do meio urbano e se direcionar à cidade de Yan'an. Cerca de 100 mil homens percorreram 10 mil quilômetros. Então foi literalmente uma grande marcha. O marco inicial da Guerra Civil foi o massacre de Xangai, que aconteceu em 1927. Ele marca, além do início da Guerra Civil, marca também a ruptura entre o Kuomintang e o Partido Comunista Chinês. Aí, beleza. Em 1930, meio que os dois partidos falaram, tipo assim, altas. Eles deram literalmente uma pausa no conflito, porque apareciam indícios de um conflito maior, que daria início depois à Segunda Guerra Sino-Japonesa, porque eles estavam na iminência, o Japão estava na iminência de invasão ao território chinês, e vai dar início à Segunda Guerra Sino-Japonesa em 1937. Pode passar, Edmar, por favor. Aí eu coloquei uma imagem para vocês, gente. A Guerra Sino-Japonesa aconteceu entre 1937 e 1945. Os dois partidos assinaram uma trégua para combater juntos os japoneses. Entretanto, eu coloquei aí uma observação. Alguns historiadores indicam que, mesmo nesse momento, eles chegaram a trocar farpas e tiros, porradas e bombas. Pode passar, Edmar, por favor. O que a gente está percebendo, na verdade, quanto mais a gente estuda, mais a gente se dá conta de que o que a gente chama de Segunda Guerra Mundial foi uma proliferação de conflitos, e muitos dos conflitos eles não têm efetivamente só a questão do nazismo como ponto central. Existia uma guerra nos países nórdicos, existia uma guerra na Europa Central, que tinha a ver ali com o nazismo, mas existia esses conflitos lá no Pacífico, que tem a ver com uma outra coisa lá do Japão. Eventualmente, o Japão fez essa aliança com os alemães, mas o Japão tinha outros interesses bem diferentes dos interesses dos alemães. Então, a Segunda Guerra Mundial, na verdade, foi uma série de conflitos, de guerras menores, que tinha a ver com questões históricas e territoriais, e que não se resolveram até hoje. Até hoje tem uma treta sinistra ali perto da Coreia, no Mar do Sul da China, no Japão, e a galera disputa a hegemonia sobre aquele território. E a guerra sino-japonesa, tanto a primeira quanto a segunda, tem a ver com essa disputa territorial. Porque o Japão é um país muito pequeno, e o Japão tinha ainda pretensões imperialistas. E aí encontrava um gigante do seu lado, que era, de um lado a Rússia, que o Japão também teve uma guerra contra a Rússia, vocês lembram? E teve duas guerras contra a China.
tentando conquistar mais territórios. Na verdade, todos eles, tanto China quanto Rússia, quanto Japão, estavam de olho, na verdade, na Coreia. E a Coreia ficou aquele maluco lá governando o país, e a gente não consegue compreender direito por que, que aquele povo se empenha ou se empenhou tanto em guerras sangrentas, em que milhões de pessoas foram mortas, e que, infelizmente, é pouco conhecido aqui no nosso, na nossa parte da nossa parte da Terra, porque a gente tem, enfim, é muito longe, a gente não consegue compreender e não nos afeta diretamente, né? Isso aí. Bom, a derrota dos japoneses foi consolidada junto com o fim da Segunda Guerra, igual o Edmar falou para vocês, elas coexistiram, né? E aí o Japão ficou arrasado e aí se deu o final da Segunda Guerra Sino-Japonesa. No ano seguinte, teve o reinício, né, da, da Guerra Civil. Entretanto, os líderes, tanto o Mao Tse-tung quanto o Chiang Kai-shek, os dois líderes se reuniram para tentar apaziguar os ânimos e tal, tentar debater a formação de um governo conjunto. Entretanto, obviamente, deu errado, né? Uma vez que o Chiang Kai-shek exigiu que as forças comunistas estivessem totalmente desarmadas, o que foi rejeitado pelo Mao Tse-tung. E aí, em 1946, a reiniciação da Guerra Civil. Entretanto, o comunismo era muito mais popular do que os adeptos ao Kuomintang, né, os nacionalistas. Nessa época já tinham cerca de 10 milhões de adeptos, sendo 1 milhão soldados profissionais devidamente armados. Aí do lado eu coloquei a foice, né, representando a foice da bandeira mesmo, do brasão comunista, a foice representando o trabalhador camponês, porque nessa época eles tiveram muito apoio dos camponeses, porque durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa, os comunistas prestaram bastante apoio e defesa aos camponeses. Então, eles garantiram apoio popular nesse sentido. E aí, pode passar, Edmar, por favor. Aí coloquei, são os mesmos dados que eu falei com vocês, né, no início. E aí, em 1949, as tropas comunistas conquistam Pequim, né, que é a capital, ou Beijing, como eles mesmos falam. Dessa forma, toda a cúpula do Kuomintang, o Chiang Kai-shek e a alta burguesia tiveram que fugir na ilha de Formosa, gente. Eu coloquei até uma foto dela na atualidade, Taiwan. E aí depois o Chiang Kai-shek vai morrer de insuficiência renal, morreu velho, tinha 80 e poucos. E depois da fuga dos nacionalistas, abriu-se uma brecha para o Mao Tse-tung proclamar a República Popular da China, em 1º de outubro de 1949. Então esse foi o processo revolucionário, gente. Agora a gente vai interpretar as consequências, que foram muito interessantes. Pode passar, Edmar, por favor. Aí eu listei alguns dos tópicos, pessoal, mas alguns eu vou explicar mais porque tem umas curiosidades muito interessantes. Então, deu-se início a um processo de recuperação econômica, e no que consistiu, principalmente, na busca por prosperidade econômica e tal. E qual que foi o fundamento para o Mao Tse-tung? Sociedade, cultura, economia e política deveriam estar a serviço de causas ideológicas. Então, vocês vão ver uma forte manipulação estatal na cultura, em tudo. Vou mostrar para vocês. Ele era extremamente autoritarista, pessoal. E aí, em vários momentos de crise, a crise era abordada com mais políticas radicais de reafirmação ideológica. Então, ele era um governante bem autoritário. E aí tiveram dois pontos principais nessa fase. O primeiro foi o grande salto para frente, o grande salto adiante.
O objetivo principal era recuperar a economia, tornar a República Popular Chinesa desenvolvida e socialmente igualitária em tempo mínimo, assim, em tempo recorde. E aí, para isso, ele utilizou de táticas tipo uma reforma agrária forçada, industrialização urbana. Entretanto, ele acabou passando a carroça na frente dos bois. Isso gerou um período de grande fome na China. Então, não foram essas mil maravilhas que ele estava imaginando. Algumas especulações e estudos mais conservadores indicam mais ou menos 18 milhões de mortos nessa época, mas um estudo mais aprofundado especula aproximadamente 55,6 milhões de mortos. Eu não sei se isso está correto, mas eu olhei em mais de uma fonte e tinha essa informação lá. As informações na China, Gabriel, elas são muito difíceis de serem pesquisadas porque as fontes são todas seguras. Até hoje o Partido Comunista comanda lá, né? Mas foram dezenas de milhões de pessoas que morreram lá na grande fome que seguiu ao grande salto para frente. Sim. E outro ponto muito importante desse período foi a Revolução Cultural. A Revolução Cultural surgiu como o principal objetivo era neutralizar a oposição. Nisso foi criada a Guarda Vermelha e o principal foi criado o Livro Vermelho. Para quem não sabe, é o segundo livro mais vendido na história, só perde para a Bíblia, e é realmente como se fosse uma segunda Bíblia que cultuava o maoísmo, né, que é essa martirização, né, elevação espiritual do Mao Tse Tung. Nele era contida uma coletânea de citações do Mao Tse Tung, e as pessoas iam para a escola aprender isso, e depois de um tempo a sua leitura passou a ser exigida até no mercado de trabalho. Então, por exemplo, nas indústrias tinham um dado horário do dia que o pessoal se reunia para ler o Livro Vermelho. E aí praticamente todos, não era exigido que a pessoa tinha, mas praticamente todos tinham o Livro Vermelho. Isso tudo para tentar criar uma ideologia maoísta e para tentar neutralizar qualquer tipo de oposição. E aí tiveram reformas no ensino fundamental e no ensino médio, na educação em geral, né? E aí, como eu deixei nesse quadrinho vermelho para vocês, os jovens começaram a se voltar contra os ocidentalizados, né? Os contra-revolucionários. Então, tecnicamente, foi muito efetivo. Foi radical, claro, mas foi muito efetivo essa medida. Pode passar, Edmar. Edmar. Oi. Edmar, bom dia, Fabiana. Oi, Fabiana. Ei, Gabriel, é o Gabriel que estava falando, não é? Era, Gabriel. Sim, sim. Posso interromper só um minutinho, Gabriel? Claro. É só para dar um recadinho, hoje à tarde vocês têm horário com a Nayara, analista de série, e aí eu vou participar porque eu quero conversar alguns avanços com vocês que a gente pode ter, mas eu preciso ouvir vocês também, tá bom? E aí eu queria que todo mundo participasse para poder me ajudar a construir essa proposta. Combinado? Combinado. Beleza, Fabiana. Combinado. Então tá bom. Beijos. Bom trabalho para vocês. Voltei, galera. Gente, o último tópico de discussão, parar de encher o saco de vocês. A China atual. Gente, o PCC governa até hoje, né? A China, que é considerado o país que mais cresceu nos últimos 25 anos. O PIB cresce cerca de 10% ao ano. A economia atual chinesa, é importante destacar que é o primeiro lugar no ranking de exportações, né? Exportam maquinários, plástico, tecidos, ferro, aço, tudo que vocês imaginarem. Participa do BRICS, é membro permanente da ONU, participa da Organização Mundial de Comércio, a moeda chama renminbi, não sei falar muito bem chinês,
É... Mas é o país mais populoso do mundo também. E voltando um pouquinho, o Mao Tse Tung depois morreu de ataque cardíaco, e aí quem assumiu foi o Deng Xiaoping. Aí começou a reabertura comercial e tal, todas aquelas coisas que propiciaram um elevado crescimento econômico. E eu coloquei também, gente, olha só, uma foto da capital, né, de Pequim. Muito louco, né? Nossa, cara, que lindo. Bonito demais. E aí, o último slide. Obrigado, galera. Espero que tenham gostado. Muito Deixa o like, bom, se inscrevam. Coisa boa, Gabriel. Maravilhoso, viu? Apresentação espetacular, cara. Eu tenho tenho muita vontade de ir à China, mas é uma vontade que está depois de visitar a África, de visitar o Brasil, enfim. Mas visitar o Brasil, a gente está no Brasil, mas eu quero conhecer mais o Brasil. Excelente apresentação, você fez um bom apanhado assim, de informação, um excelente domínio das informações, tudo assim, inapreensível, enfim, irrepreensível, na verdade, que eu queria falar. Espetacular, sensacional mesmo. Parabéns, a dicção maravilhosa, domínio do conteúdo, estética dos slides, informações precisas, boa pesquisa. Meu filho, você está preparado para ir para a faculdade? Você vai chegar lá e arrebentar dando voador em todo mundo. Se Deus quiser. Coisa boa, viu? Fiquei muito feliz e muito orgulhoso. Muito bem. Deixa eu ver aqui quem... cara, eu tô com um documento velho. Eu não sei... Tarará. Agora sou eu, Edmar. Então tá. Quem? É Maria Fernanda. Maria Fernanda. Você quer que baixe aqui o seu também, Maria Fernanda? Eu quero, fazendo favor. Peraí, então... Guerra da Coreia. Tá vendo a tela? Tô. Beleza. Bom, gente, como vocês viram, primeiramente, bom dia, né? Como vocês viram, eu vou falar aí da Guerra da Coreia. Pode passar, Edmar, fazendo favor. Bom, primeiramente, os antecedentes. Em 1910, a Península da Coreia foi anexada ao território japonês a partir do acordo que foi chamado de Anexação Coreia-Japão. E esse acordo permitia que os japoneses ocupassem a região ali da Coreia. E isso deu início a uma formação de colônias, né, de japoneses lá na Coreia, e essa ocupação foi bem violenta. Eles começaram a tomar terras produtivas dos coreanos e explorar o trabalho deles. Inclusive, era muito comum que os japoneses abusassem sexualmente das coreanas. Pode passar, Edmar. Bom, com essa ocupação extremamente violenta, os coreanos eles decidiram se aliar aos americanos na guerra contra os japoneses, que foi durante a Segunda Guerra Mundial, que os japoneses perderam, né? Aí depois, na Conferência de Potsdam, eu acho que é assim que fala, né? Isso. Que essa foto aí que tá aí para vocês, os americanos e os soviéticos decidiram dividir a Coreia pelo paralelo 38. E a parte norte ficou com a União Soviética e a parte sul com os Estados Unidos. Pode passar. Só lembrando que essa divisão era temporária, né? Aí eles estabeleceram que essa ocupação ia ser militar e as potências iam contribuir com
no governo, né? E esses governos iam ser alinhados aos ideais de cada potência. E aí foi estabelecido que Kim Il-sung, eu não sei se é assim que fala, que é esse cara aí que tá de terno, o de cima, ele ia ser o governante da Coreia do Norte, e o Syngman Rhee ia ser o da Coreia do Sul, que é esse velhinho que tá aí. Pode passar. Aí, depois que esse apoio, essa influência, né, da União Soviética e dos Estados Unidos acabou, todos os dois governantes queriam reunificar a Coreia, só que ninguém queria abrir mão do poder, né? Então, o Kim Il-sung, ele queria que a Coreia se reunificasse, mas ele não queria deixar de ser governante. A mesma coisa o Syngman Rhee. Gente, eu não sei se é assim que fala, tá? E aí, depois que esse apoio acabou, o Kim Il-sung, ele continuou mantendo contato com os soviéticos, e isso garantiu um apoio econômico e militar muito grande. Já na Coreia do Sul, o Syngman Rhee, ele começou a perseguir ativamente todo movimento e pessoa que tivesse qualquer tipo de ligação, qualquer relação com o comunismo. Pode passar. Aí, esse apoio que o Kim Il-sung tinha mantido alimentou bastante a ambição dele de reunificar a Coreia, mantendo o poder dele, né? Então, ele pediu o apoio do Stalin, que era o líder soviético, né, para poder invadir a Coreia do Sul. Aí tá aí para vocês o Stalin. Pode passar, Edmar. A princípio, o Stalin ele não queria dar esse apoio porque ele não queria um conflito aberto com os Estados Unidos. Mas aí depois ele cedeu porque ele não queria que os japoneses ganhassem influência de novo sobre a região ali da Coreia, né? E aí ele cedeu e ele deu apoio, ele deu suprimentos e armas para os norte-coreanos invadirem a Coreia do Sul. Pode passar. Aí, em 25 de junho de 1950, os norte-coreanos invadem a Coreia do Sul, que é quando começa a guerra. Aí, em 27 de junho, né, de 1950, que é 2 dias depois deles invadirem, foi divulgada a Resolução 83 do Conselho de Segurança da ONU, que aprovava intervenção estrangeira no conflito. Pode passar. Aí, a guerra é dividida em 3 fases. A primeira fase aconteceu entre junho e setembro de 1950, e é onde quando os norte-coreanos têm uma força maior que os sul-coreanos, né? E aconteceu no perímetro de Pusan, não sei se é assim que fala também, mais especificamente na Batalha de Pusan, e aí os norte-coreanos, eles ganham essa batalha. Pode passar, Edmar. Depois, na segunda fase, depois que os sul-coreanos eles perdem a batalha, os americanos entram na guerra. E aí o que o Stalin estava evitando, né, que era ter um conflito aberto com os americanos, acabou. Eles estavam tendo um conflito aberto ali, né? E aí os americanos entram na guerra e aí as forças sul-coreanas ficam muito maiores que as norte-coreanas. Então, na primeira fase, os norte-coreanos eles estão mais fortes, mas aí na segunda fase, os sul-coreanos estão mais fortes, né? E aí, essa força toda dos sul-coreanos obriga os norte-coreanos a recuarem, e, consequentemente, as tropas americanas e sul-coreanas avançam, né? Isso gera a resposta da China, porque ela temia que os americanos invadissem o território dela. Pode passar, Edmar. Aí, na terceira fase, a China entra na guerra, que é quando as duas forças... Você passou, Edmar? Passei. Passou. É porque tem um delay, né? Aí, na terceira fase, que aconteceu em outubro de 1950, a China entra na guerra e as duas forças se equilibram. Então, na primeira fase, de novo, os norte-coreanos estão mais fortes,
na segunda fase, os sul-coreanos estão mais fortes, na terceira fase, as forças estão equilibradas. E aí eles ficam nessa há muito tempo, ninguém atinge ninguém, as forças estão equilibradas, e fica nesse desgaste todo, até que em 27 de julho de 1953, eles assinam uma trégua. Essa trégua era para ser temporária, mas nunca acabou. A guerra não tem, tipo assim, um desenrolar assim. Não foi assinado um acordo de paz. Não tem uma guerra, tipo, ativa, assim, com o exército e tudo mais. Mas também simplesmente não acabou. Essa trégua era para ser temporária, mas nunca acabou e tudo mais. Não tem um fim, assim. E aí agora eles têm uma zona desmilitarizada que fica na fronteira entre os dois países. Passados mais de 60 anos desde a guerra, a relação das Coreias ainda é bem tensa, assim. Pode passar, Edmar. Demora um pouquinho. Só essa semana passada, hoje a gente está na quinta-feira. Não sei se foi essa semana passada, o Kim Jong-un lá, ele bombardeou o prédio onde os representantes da Coreia do Norte e da Coreia do Sul estavam se encontrando. Eu coloquei esse slide. Desculpa. Não, relaxa. Aí tá. Depois da guerra, eles ficam meio que se cutucando, assim. Teve conflitos na fronteira, sequestros, tentativas de assassinato. Inclusive, a Coreia do Norte já tentou assassinar várias vezes os presidentes sul-coreanos. Aí, depois, em 1970, tiveram umas comunicações secretas, assim, que culminaram numa possível reunificação pacífica da Coreia. Só que aí, depois, em 1973, a Coreia do Sul, ela declarou que preferia que os dois países apresentassem as candidaturas separadamente em âmbito internacional. Então, meio esse plano fracassou, assim. Né? Pode passar, Edmar. A Coreia do Norte atualmente. A Coreia do Norte ela se declara oficialmente como um Estado socialista autossuficiente e que formalmente realiza eleições. Mas vários analistas classificam o governo como uma ditadura stalinista totalitária, principalmente por causa do intenso culto de personalidade que tem em torno do Kim Il-sung e da família dele. Depois da guerra, a Coreia do Norte fez vários testes nucleares. Isso obrigou o Conselho de Segurança da ONU a aplicar sanções comerciais e econômicas contra o país. Pode passar, Edmar. Mas em 2011, quando o Kim Jong ele assumiu o poder, né, depois que o pai dele morreu, ele simplesmente cagou, porque a ONU falou, ele não ligou, e continuou desenvolvendo as armas nucleares dele lá, possivelmente incluindo uma bomba de hidrogênio e um míssil que é capaz de atingir os Estados Unidos. Ele também desenvolveu uma campanha contra opositores, né? Inclusive, ele executa os opositores e também ele executou o tio dele, tipo, que é esse cara que tá aí. Ele executou o tio dele porque ele era contra o governo dele. Eu não sei falar o nome do tio dele também. Pode passar, Edmar. Foi morto envenenado na China, me parece. Ou em outro lugar, não lembro direito. É pesado. Aí, coincidentemente, antes de ontem, dia 16 de junho, a Coreia do Norte explodiu um escritório que era dedicado a facilitar a relação entre as Coreias, né? Isso significa que as Coreias estão se afastando cada vez mais, né? Como eu falei, as duas Coreias vivem se cutucando, assim. É isso, gente. Maria Fernanda, que linda sua apresentação, que espetáculo, sensacional. Cara, Obrigada. Que fluência maravilhosa. Eu estou encantado com a fluência, a organização das informações e, sobretudo, os sinais evidentes assim, de uma boa pesquisa, de uma boa análise, enfim. Essa, na verdade, sendo muito sincero com vocês, seria a melhor forma de estudo em que a gente tenha um trabalho, a gente se empenha numa pesquisa, e vocês vão ver, quando vocês forem para a faculdade, esse tipo de atividade avaliativa é muito mais comum, por exemplo, que prova. E aí você se empenha, você constrói a informação, analisa, enfim, né? Muito bem. Eu
Eu fiquei encantado. Eu sou encantado com a Obrigada. apresentação. Eu ia falar uma coisa, acabei me esquecendo. Eu não lembro o que eu ia falar. Em relação, eu penso, tem uma irmã, especulou-se que o Kim Jong-un estivesse morto, estava bastante doente, enfim, mas quer dizer, né? Infelizmente ou infelizmente ele tá bastante vivo. E aí a irmã dele começou a aparecer. Aí eu falei, não, cara, é bem possível que a irmã dê uma outra diretriz agora para a Coreia, né? Só que parece que a irmã dele é mais brava ainda. A irmã dele é mais intolerante do que o irmão. Então, se ele morrer, a irmã assume e a irmã vai pegar pesado também. Então, todos os avanços foram feitos, inclusive com o Donald Trump, que chegou aí também à zona desmilitarizada. Ele passou da Coreia do Norte à Coreia do Sul, o Trump. E a gente tinha uma grande esperança de que a coisa encaminhasse. Inicialmente, na verdade, o Trump e o Kim Jong-un estavam lá brigando, tretando lá pela internet e também pelos meios de comunicações oficiais. Mas aí, depois eles se encontraram e aí o negócio regrediu de novo. Muito possivelmente, a Covid deve estar fazendo uma miséria lá na Coreia do Norte, só que a gente não tem informação. E eles não divulgam, eles nem devem ter divulgado para a população, na verdade. Eles E declararam aí, que caso lá. eu não ouvi, foi a Larissa que falou? Declararam, eu vi isso, foi na Globo, mas já tem um tempinho, que eles declararam que não teve nenhum caso ainda lá. É bem possível que não teve nenhum caso. Bem, olha só, são 8h45 aqui no meu relógio. Não vai dar tempo da gente, se a gente começar, a gente vai ter que parar a apresentação no meio, e aí vai ter um problema. O próximo é o Gabriel Araújo, né, Guerra do Vietnã. A gente está fazendo uma viagem lá pela Ásia, China, Coreia, Vietnã, que aí tem uma sequência cronológica e também uma espacial. Aí depois a gente vai falar de Cuba, né, que é um caso muito específico aqui. A corrida espacial, que também é um tema muito interessante, já meio que apaziguado atualmente. Hoje é bem tranquilo. Há uma cooperação muito interessante, aliás, atualmente, da Rússia com os Estados Unidos, não obstante as rusgas que existem entre os dois países. Os direitos civis nos Estados Unidos, que também é um tema muito importante e muito atual, é impressionante como isso está atual nos dias de hoje, não só em relação aos Estados Unidos, mas também em relação ao Brasil. Os movimentos rebeldes de 68, o movimento hippie e tal, a independência da Índia também é um caso muito particular em relação ao Império Britânico, os conflitos no Oriente, que estão até ali hoje, a África. Inclusive, a África atualmente está sofrendo demais com o Covid, né? A gente também não tem as informações, porque eles não têm como fazer testes, e não tem também sistema de saúde, não tem sistema de saúde consolidado. Então, a gente nunca vai saber exatamente quantas pessoas foram afetadas, quantas pessoas morreram, enfim. Grupos terroristas que não está muito na moda, mas, enfim. Aliás, está tendo uma treta na fronteira da Índia com a China. Vocês já chegaram a ver isso? Tem uma disputa histórica por uma fronteira ali, e aí eles estão brigando lá com pedrada, com pau, enfim. As potências são potências nucleares, né? Tem bombas nucleares, bombas atômicas, e eles estão com uma treta sinistra lá na fronteira, mas a briga dos soldados lá, aparentemente, está como se fosse brigas no período do Paleozoico, né? Que é a galera brigando com pau e pedra. Grupos mafiosos que dominam os bastidores aí da política internacional, e o Muro de Berlim, que é também um caso muito específico que marca o fim, o acirramento e depois o fim da Guerra Fria. Então, basicamente, a gente está estudando os conflitos mais importantes ou mais relevantes que aconteceram após a Segunda Guerra Mundial. Então, como consequência da Segunda Guerra Mundial. E aí eu espero que quando a gente puder voltar, a gente vai detalhar, nas aulas presenciais, a Segunda Guerra Mundial,
E aí a gente vai entender de forma retrospectiva. A gente vai saber as consequências e vai saber como tudo isso aconteceu, né? A gente já estudou isso, obviamente, mas a gente vai detalhar isso melhor. Moçada, alguma questão, alguma pergunta, algum comentário? Deixa eu descompartilhar minha tela aqui. De boa, deixa eu pegar aqui se vocês estão mandando. Se não tiver nenhuma questão, a gente encerra a aula, e aí, na semana que vem, nas aulas de quarta e quinta-feira, a gente dá prosseguimento às apresentações. Muito possivelmente, a gente vai ficar aí pelo menos umas 2 ou 3 semanas com a apresentação de trabalho, mas é muito importante que vocês façam anotações. Eu devo colocar, então, listas, naquela lista lá na pastinha de questões de Enem, eu devo colocar uma lista lá com questões dos temas abordados hoje e com questões também que eu estou abordando nas aulas lá sobre a Primeira República, tá? Eu vou colocar a lista e vou colocar o gabarito também para vocês darem uma olhada. Qualquer dúvida, vocês me chamem no fórum, tá? Eu abri um outro fórum, porque o fórum que eu tinha colocado antes expirou. Então, parabéns, Gabriel e Maria Fernanda, espetacular a apresentação de vocês, espetaculares as apresentações de vocês, fiquei muito feliz mesmo, estou encantado mesmo, sem demagogia nenhuma. Eu achei que tanto o estilo de apresentação, como a dicção, como o domínio da informação, foi muito bacana, e de fato eu acho que eu já tenho quase a minha missão cumprida em relação a vocês, porque vocês aprenderam a pesquisar, aprenderam a organizar a informação e aprenderam, sobretudo, a passar essa informação. Então, para mim, como professor de História, não tem alegria maior do que ver isso acontecendo. Obrigado pelo privilégio de ser professor de vocês. Então, bom dia, fiquem bem, fiquem saudáveis e até a próxima. Valeu, Edmar. Tchau, Edmar. Tchau. Valeu, Edmar. Obrigado. Tamo Sim, junto. pode falar. Tchau, Edmar. Obrigada. Tipo assim, você acha que vai ser os trabalhos, você acha que vão ser tipo isso, 2 a 3 trabalhos por dia? Só pra